como havia uma simetria, uma espécie de paridade entre Polícia Federal e Judiciário, então estendeu. Mas a prática é se fazer reajuste linear. O servidor remunerado sob vencimento, ele é beneficiado por qualquer reajuste linear sem impedimento de que possa sofrer reestruturação a qualquer momento. Então, supondo o seguinte, se no orçamento tem 10 milhões para uma determinada, para o conjunto dos servidores, só para dar um exemplo, do executivo, que eu quero pegar o exemplo do executivo, e esse recurso naquele ano não é suficiente para dar um reajuste linear, nem de 0,0%, o governo pode utilizar esse recurso para reestruturar carreiras que são remuneradas sob a forma de vencimento. Criar gratificações, o peso é menor, o impacto é maior, então tem mais flexibilidade. Isso é uma realidade, isso não é contestável, isso é um fato. De qualquer maneira, o ideal do ponto de vista de subsídio é se estabelecer uma regra de entrada de tal modo que a remuneração esteja atualizada, porque como é que é definida a regra de entrada do subsídio? Em geral, é uma média entre a maior e a menor remuneração. Nunca é a maior. E quem tiver acima desse valor de entrada, acima dessa média, esse valor passa a ser uma parcela suplementar, não reajustável, a ser absorvida pelos reajustes que vierem no futuro, sejam lineares ou reestruturação. É assim que funciona em todas as carreiras que adotaram até agora o subsídio. Uma forma de resolver a situação daqueles servidores que hoje se encontram numa relação remuneratória muito longa entre a menor remuneração e a maior, é aquela apontada na emenda do Policarpo de eliminar, e pode fazer isso, embora tenha problema do ponto de vista legal, mas a presidente ou o presidente ou quem quer que seja não tem como sanar esse problema, porque se você faz por exclusão, se você retira da tabela 2 padrões, o governo não tem como repor isso. Ou ele sanciona ou veta o projeto, não tem como equacionar. E já há precedentes no Poder Legislativo de ter feito esse tipo de coisa, de cortar na tabela, e o Poder Executivo não tem como vetar. Então seria uma hipótese para uma possibilidade para, na hipótese de implementar agora, este ano, alterar. Então, para adotar a modalidade de subsídio no vencimento, o Poder Judiciário teria que encaminhar um novo projeto. E aí ele ficaria nessa regra de só a hipótese de 2012. Bom, em relação aos demais projetos em tramitação, há em curso aí o projeto de previdência complementar. Tudo indica que esse projeto será votado no mês de maio agora, na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. E o calendário do governo é aprovado no primeiro semestre. Esse projeto oferta uma modalidade de benefício que é a pior para os trabalhadores. Você tem 3 modalidades. Você tem contribuição definida, que você sabe quanto paga, mas não sabe quanto vai receber, que é o que está sendo ofertado. Você tem contribuição definida e benefício indefinido. Você tem o outro que é de benefício definido, que sua contribuição pode variar ao longo do tempo, mas você tem a certeza que aquilo que foi contratado será recebido. E tem o misto, que é os 2 sistemas, para pensão, para auxílio-doença, etc. Contribuição de benefício definido e o outro contribuição definida. No caso, está sendo ofertado apenas o benefício definido. A segunda diferença em relação ao regime próprio da Previdência é que no regime próprio, para cada R$1 que o servidor verte, o governo verte 2 para a sua aposentadoria. Então, por exemplo, mesmo aqueles servidores que ingressaram no serviço público depois da nova regra, que não tem mais paridade nem integralidade, mesmo para esses servidores, no momento de fazer a sua aposentadoria, vai ter que atualizar mês a mês a sua contribuição de 11% mais o dobro do governo. Então, 11 mais 22, 2 vezes o governo, 33. Então, você tem, para capitalizar, entre aspas, para a sua aposentadoria,
33% considerado. No caso da Previdência Complementar, e ela só incide na parcela que excede ao teto do INSS, acima de 3.800, a relação é de 1 por 1, ou seja, o governo contribui com 1 e o servidor com 1. No regime próprio, atual, 2 por 1. Então, primeiro, já há essa redução. Em segundo lugar, nessa soma que o servidor vai contribuir em lugar de 11, 7,5 para a Previdência Complementar e o governo 7,5, então só vai para capitalizar 15%. Então, quem já é servidor hoje não é negócio, na hipótese de adotar a Previdência Complementar, migrar para a Previdência Complementar, porque em lugar dele poupar 33, ele vai poupar só 15, com a diferença de que, no fundo, todos os riscos são dele. Se der errado a gestão, só quem arca é o participante. O patrocinador não tem nenhuma responsabilidade. Enquanto que no outro a responsabilidade integral é do patrocinador, no caso do regime próprio. Então, isso está para ser votado. Agora, lá na Câmara, o Roberto Policarpo apresentou um requerimento retirando de pauta a primeira vez e convocando uma série de audiências públicas. Já houve uma bateria, acontecerão outras. E então, essa matéria depois irá votar. Então, é um dos projetos que tem aí que preocupam especialmente por um aspecto dessa Previdência, que é o seguinte: se hoje a relação entre o que o governo recebe dos servidores e o que ele supostamente pagaria a título de benefício previdenciário já é menos do que ele paga de benefícios previdenciários efetivamente, ou seja, há um déficit entre o que recebe e o que paga, porque se incorporou como estatutário milhares, milhões, quase milhões de servidores seletistas, né, sem que houvesse tido a contribuição sobre a integralidade, mas foi uma decisão soberana de uma constituinte. E aí, querer fazer esse cálculo hoje, dizendo, olha, o que se recebe hoje a título de contribuição não dá para pagar os aposentados e, portanto, há um déficit, é um cálculo desonesto. Por exemplo, no caso do judiciário, se somar o que pagam os servidores, os magistrados, 11%, mais a parte do ente estatal, né, do patrão, no caso, 22%, é mais do que suficiente. Lá é superavitário. Judiciário e Ministério Público não tem problema de déficit no regime próprio. Mas quando incluir no bolo do Executivo, passa a ter, que aí é o Executivo que tem essa contabilidade. Então vai se usar muito o fato de que há uma diferença grande na medida em que for adotada a Previdência Complementar, porque os novos servidores já vão contribuir para o novo regime, né, Previdência Complementar, e os antigos vão se aposentando, e aí o déficit aumenta e virá pressão por quebra da paridade. Então, até desse ponto de vista, é importante resistir à Previdência Complementar. O segundo projeto preocupante, mas esse não diz respeito diretamente a vocês, é só uma questão de solidariedade, é o PLP 92 das fundações estatais.